Olá, eu sou Humberto, o seu novo professor de História. Estarei aqui, a partir de hoje, discutindo, trazendo algumas ideias, para que nós possamos contribuir na formação de todos vocês, ok? Bem, antes de mais nada, eu gostaria de tocar em dois temas que nós vamos discutir nessa aula e também vou deixar o material de apoio para que vocês possam ler e também desenvolver algumas atividades no final da apresentação. Espero que todos tenham um bom trabalho e qualquer dúvida, coloque no papel resposta às dúvidas que vocês tiverem, ok? Bem, o nosso tema hoje é sobre memória e história e também sobre identidade cultural e diversidade cultural, ok? Então, antes de mais nada, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que é memória para vocês? O que é história para vocês? Faça essa reflexão. Bem, eu faço uma outra provocação. Vocês já conversaram com algum idoso, com velhos, com avô, ou com uma pessoa que tenha mais de 70 anos? Ele tem muita história para contar, muito caos, não é verdade? Por que a maioria do povo brasileiro valoriza tudo que é do estrangeiro? Por que as coisas no estrangeiro é melhor que o do Brasil? Por que valorizamos a música americana se nós temos uma riqueza cultural imensa no nosso país? Por que valorizamos tudo que vem de fora? Vocês sabem o papel do historiador? Aquele investigador, aquele que pesquisa o passado para a gente poder compreender o presente, aquele que vai nos dar um norte sobre o homem, num tempo determinado, num espaço determinado, dando possibilidades para a gente compreender a razão de nós sermos o que somos, o nosso país, o nosso povo. Tá? Então, essas são as perguntas que eu faço a vocês. Bem, a memória é muito diferente da história. Hoje a memória ela está a serviço de interesses políticos, econômicos, tá? Para poder camuflar ou para direcionar algum pensamento ideológico. O que é um pensamento ideológico? É escamotear a realidade, é transparecer alguns personagens do passado para que nós possamos caracterizá-los como herói. Não existe herói na nossa sociedade. O que são os heróis? Na verdade, só na Marvel existe herói. É fictício. Então a memória é uma reconstrução do passado, sem o trabalho do historiador, tá? Para atender interesses específicos. A memória não é a mesma coisa que lembrança, se é que alguém aí pensou lembrança. Porque lembrança nos remete a uma experiência individual, de algo que aconteceu em nossas vidas. E geralmente nós escolhemos a parte boa para lembrar na nossa memória, não é verdade? Bem, a memória ela pode ser uma construção que pode ser transmitida de geração em geração. A memória é uma reconstrução sem o processo, é uma reconstrução sem o processo crítico do historiador, ok? Então, o historiador ele vai buscar nas fontes históricas para reconstruir esse passado, tá? A partir de uma metodologia rigorosa, ok? Para uma apreciação científica. Um exemplo da memória muito recente no Brasil é a ditadura militar. Ou seja, foi um golpe ou foi uma revolução? Para os militares antigos, para alguns idosos, se você perguntar, ele vai falar que é revolução. Mas será que foi uma revolução? Melhorou a vida do brasileiro? Acabou com a corrupção? O povo brasileiro deixou de passar fome? Diminuiu a desigualdade social? Bem, pelo que nós fazemos de recuperação desse passado, não era bem isso. Houve corrupção, mas só que não poderia ser dita.
nos jornais nem nas televisões, por causa da censura. Houve a censura, houve tortura, né? A desigualdade não diminuiu no Brasil, tá? E qual foi o pretexto deles tomarem o poder? O golpe, impedir que o Brasil virasse um país comunista. Esse era o discurso, tá? Então, esse é o discurso ideológico para justificar o golpe. E assim é feito em outros países também, tá? Naquele período, vários países na América Latina tiveram ditaduras militares apoiadas pelos norte-americanos. Uma outra questão que nós podemos também falar em memória é os personagens históricos da história da humanidade ou da nossa história brasileira, né? Nós temos aqui três personagens que, para o bem ou para o mal, alguns são glorificados, outros são demonizados, dependendo de que visão você tenha desses personagens. Para uns, Che Guevara foi o líder da Revolução Cubana, como foi, né? Para outros, um assassino. Tiradentes, né? Foi morto, né, por defender a independência do Brasil em relação a Portugal. Hoje ele é o nosso herói. Na época da monarquia ele não era herói. Hitler também é um personagem muito controverso, né? Na sua saga de purificar a raça ariana, matou, dizimou, genocídio de judeus. Ok? Bem, identidade cultural é um conceito, né, na área da sociologia, na antropologia, que vocês estão vendo ou vão ver, indica a cultura que o indivíduo está inserido. Por exemplo, o brasileiro. O brasileiro tem uma identidade cultural, né, através da sua história, o local de nascimento, o território, a raça, a etnia, o idioma, a crença religiosa. São tradições que unem, né, um povo numa só identidade, né? É o futebol, é o carnaval, né? É a feijoada, né? Então, o Brasil é muito rico na diversidade cultural e ele está ligado à sua própria identidade, ser um país de uma diversidade cultural enorme. Então, nós temos que valorizar o que é nosso, né? E caso, né, venha, né, outras pessoas que não gostem da nossa cultura, é porque ele tem algum papel a desempenhar, tá? E isso ocorreu muito na história da humanidade, tá? Isso foi quando os europeus invadiram a África para tirar todo o minério, para tirar toda a matéria-prima necessária para a segunda revolução industrial. Os norte-americanos, quando dizimaram os indígenas para poder aumentar os seus territórios, né, fizeram um genocídio indígena, tá bom? Então, isso faz parte com uma justificativa ideológica para ocorrer tal fato. Então, nós temos que ter essa clareza, estudando, pesquisando e reinterpretando a história, né, dando um novo significado, né, para esses acontecimentos que ocorreram durante o desenvolvimento da humanidade. Ok? Então, dá uma lidinha aí no texto, procure responder as perguntas, podem responder individualmente ou em duplas, tá? Eu ficarei aguardando para que a gente volte na próxima semana a ter o nosso contato, a nossa aula de história. Muito obrigado. Até mais.